Você já teve a sensação estranha de estar vivendo algo que já aconteceu antes? Como se determinados momentos fossem apenas repetições de uma cena que sua alma já conhecia? Talvez nos últimos dias você tenha experimentado mais déjà-vus do que o normal. Talvez esteja se sentindo mais solitário, mais reflexivo ou até vivendo uma mistura confusa de emoções. Em alguns momentos você sente alegria sem motivo. Em outros, medo. Às vezes uma paz inexplicável. Em outras horas, uma distração estranha que parece tirar seu foco de tudo. E se eu te dissesse que isso pode não ser um acaso? Porque existe algo que os grandes guerreiros espirituais, os grandes líderes da história e os homens que venceram as maiores batalhas da vida descobriram. Antes de toda grande vitória, existe um período chamado de o bom combate. O curioso é que o bom combate raramente acontece diante dos olhos das pessoas. Ninguém vê quando a águia está fortalecendo suas asas dentro da tempestade. Ninguém vê a semente lutando contra toneladas de terra antes de romper o solo. Ninguém vê o ouro sendo purificado dentro do fogo. E quase ninguém percebe quando Deus começa a agir nos bastidores da vida de alguém. Foi exatamente isso que aconteceu com José do Egito. Durante anos parecia que Deus havia se esquecido dele. Prisão, traição, solidão, injustiça. Mas enquanto José acreditava estar perdendo, Deus estava organizando peças invisíveis que o colocariam no comando de uma nação inteira. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Porque existe um sinal muito curioso que antecede as maiores mudanças de vida. A frequência da sua mente começa a mudar. Você começa a observar coisas que antes passavam despercebidas. Você se afasta naturalmente de certas pessoas. Certos ambientes deixam de fazer sentido. Conversas vazias começam a cansar. Você sente necessidade de silêncio. Você sente necessidade de refletir. E, sem perceber, começa a travar uma batalha invisível entre a pessoa que você foi e a pessoa que Deus está preparando para você se tornar. Napoleon Hill observou algo semelhante ao estudar milhares de homens e mulheres bem-sucedidos. Antes da grande virada, quase todos passaram por um período de confusão aparente. Era como se a vida estivesse desmontando antigas estruturas para construir algo maior. Mas aqui está a parte que poucas pessoas entendem. Quando Deus está preparando uma nova fase, Ele muitas vezes aumenta sua sensibilidade espiritual. Você percebe sinais, tem sonhos diferentes, lembra de coisas antigas, sente emoções mais intensas e muitas vezes acredita que algo está errado. Mas não está. Porque o bom combate não é uma guerra contra o mundo. É uma guerra interna. É a luta entre a dúvida e a fé, entre o medo e a coragem, entre aquilo que os seus olhos enxergam e aquilo que Deus já determinou nos bastidores. Talvez você tenha clicado neste vídeo porque sente que algo está acontecendo e não consegue explicar. Talvez exista uma voz dentro de você dizendo que uma mudança está próxima. E hoje você vai descobrir por que os sinais que parecem confusos podem ser exatamente as evidências de que Deus está movimentando circunstâncias invisíveis em seu favor. Fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar pode explicar por que sua vida parece tão diferente neste exato momento. E porque o maior capítulo da sua história talvez esteja começando agora. Existe uma passagem poderosa que fala sobre combater o bom combate da fé. A maioria das pessoas acredita que esse combate acontece apenas quando surgem problemas, dificuldades ou obstáculos visíveis. Mas os grandes mestres espirituais descobriram algo muito mais profundo. O verdadeiro combate começa quando nada parece estar acontecendo do lado de fora, mas tudo está sendo transformado do lado de dentro. E talvez seja exatamente essa a fase que você está vivendo agora. Talvez
Você tem acordado nos últimos dias com uma sensação estranha que não consegue explicar. Em alguns momentos, você sente uma paz incomum. Em outros, uma ansiedade passageira. Às vezes, uma alegria repentina surge sem motivo. Em seguida, aparece uma preocupação que parece vir do nada. Existem dias em que você deseja ficar sozinho para pensar, outros em que sente vontade de conversar com alguém que compreenda o que está acontecendo dentro de você. E então surgem os déjà-vus. Momentos aparentemente simples que despertam a sensação de que você já esteve ali antes. Palavras que parecem familiares, situações que parecem repetir padrões, encontros que dão a impressão de fazer parte de algo maior. A maioria ignora esses sinais, mas existe uma observação interessante feita por estudiosos do comportamento humano ao longo dos séculos. Muitas pessoas relatam experiências semelhantes pouco antes de grandes mudanças em suas vidas. Não porque existe magia, mas porque a mente começa a perceber frequências diferentes. Napoleon Hill falava que os pensamentos funcionam como sinais transmitidos e recebidos constantemente. Quando uma pessoa muda internamente, ela começa a captar oportunidades, ideias e possibilidades que antes estavam invisíveis. É como se estivesse sintonizando uma nova estação de rádio. A estação sempre existiu, mas você não estava ouvindo. Agora imagine alguém tentando mudar sua vida financeira, emocional ou espiritual, enquanto continua preso na mesma frequência mental de anos atrás. Isso é impossível, porque Deus não trabalha apenas mudando circunstâncias, Ele trabalha mudando pessoas. Primeiro, Ele transforma a consciência, depois transforma a realidade. Foi assim com Moisés. Antes de liderar um povo inteiro, ele passou anos isolado no deserto. Foi assim com Davi. Antes do trono, veio o anonimato. Foi assim com José. Antes do palácio, veio a prisão. E foi assim com praticamente toda pessoa que realizou algo extraordinário. Primeiro aconteceu uma preparação invisível. Depois veio a manifestação visível. O problema é que quase ninguém gosta da fase invisível. Todos querem a colheita. Poucos aceitam o plantio. Todos querem o milagre. Poucos aceitam o processo. Todos querem prosperidade. Poucos aceitam a transformação necessária para sustentá-la. E aqui existe algo extremamente importante que você precisa compreender. Se Deus está agindo nos bastidores da sua vida, nem sempre você sentirá conforto. Na verdade, muitas vezes acontecerá o contrário. Você poderá sentir desconforto, inquietação, questionamentos, mudanças repentinas de perspectiva, porque aquilo que estava adormecido dentro de você começa a despertar. E quando uma nova versão sua começa a nascer, a antiga começa a desaparecer. É exatamente por isso que algumas amizades deixam de fazer sentido. Alguns hábitos perdem o brilho. Certos lugares parecem estranhos. Certas conversas se tornam cansativas. Sua frequência muda, sua visão muda, sua percepção muda. E mesmo sem perceber, você começa a se aproximar da realidade que deseja viver. Existe uma história muito interessante sobre a águia. Durante as tempestades, enquanto outras aves procuram abrigo, a águia sobe ainda mais alto. Ela utiliza a força do próprio vento contrário para alcançar alturas maiores. O que parece ameaça para outras aves se transforma em oportunidade para ela. Pense nisso por um instante. Talvez aquilo que você chama de problema esteja funcionando como impulso. Talvez aquilo que parece atraso esteja criando preparação. Talvez aquilo que parece silêncio seja apenas Deus trabalhando em áreas que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Porque existe uma diferença enorme entre ausência de movimento e movimento invisível. Quando uma árvore cresce, você vê. Quando uma raiz cresce, você não vê. Mas sem raízes fortes, nenhuma árvore permanece de pé.
E Deus é especialista em fortalecer raízes. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, conexões estão sendo criadas. Oportunidades estão se aproximando. Conhecimentos estão sendo adquiridos. Experiências estão moldando sua mentalidade e, principalmente, sua identidade está sendo transformada. Napoleon Hill observou que todo sucesso duradouro nasce primeiro na mente. A riqueza aparece primeiro como ideia. A conquista aparece primeiro como crença. A mudança aparece primeiro como decisão. Tudo acontece internamente antes de acontecer externamente. Por isso, tantas pessoas desistem perto da virada. Elas olham apenas para aquilo que conseguem enxergar, mas ignoram aquilo que já começou a acontecer nos bastidores. E talvez seja exatamente por isso que você está ouvindo esta mensagem hoje. Porque existe algo que Deus deseja que você compreenda. Seu combate atual não é contra circunstâncias. Seu combate atual é para proteger sua fé, enquanto o invisível está sendo preparado. É acreditar antes de ver. É continuar caminhando antes da confirmação. É permanecer firme antes da recompensa. E quem aprende esse segredo descobre algo extraordinário. Os maiores milagres raramente fazem barulho enquanto estão sendo construídos. Eles crescem silenciosamente, nos bastidores, no oculto, na preparação, exatamente onde Deus costuma realizar suas maiores obras. E o mais interessante é que existem sinais específicos que indicam quando essa preparação está acelerando, sinais que muitas pessoas ignoram, sinais que podem estar acontecendo com você neste exato momento. E quando você compreender esses sinais, sua visão sobre tudo o que está vivendo poderá mudar completamente. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é acreditar que Deus trabalha apenas através de acontecimentos extraordinários. Elas imaginam que a mudança virá acompanhada de um sinal gigantesco, algo impossível de ignorar. Mas quando observamos as grandes histórias da humanidade, percebemos exatamente o contrário. As maiores transformações começaram de forma silenciosa. Uma ideia, um pensamento, uma inspiração, uma conversa aparentemente comum, um sentimento impossível de explicar. Foi assim com inúmeros homens e mulheres que mudaram suas vidas. E talvez seja por isso que você esteja percebendo coisas diferentes ultimamente. Talvez você esteja se tornando mais observador, mais atento, mais reflexivo. Talvez esteja começando a enxergar detalhes que antes passavam despercebidos. E isso acontece porque sua frequência mental está mudando. Pense em um rádio antigo. Se ele estiver fora da sintonia correta, tudo que você ouvirá será ruído. Mas quando encontra a frequência certa, a mensagem surge clara. Sua mente funciona de maneira muito semelhante. Durante anos, muitas pessoas vivem sintonizadas na frequência da preocupação, da escassez, do medo, da dúvida, da comparação, da sobrevivência. Mas quando Deus começa a trabalhar nos bastidores, algo curioso acontece. Ele começa a ajustar sua sintonia. Então você passa a perceber oportunidades onde antes via obstáculos. Passa a enxergar possibilidades onde antes via limitações. Passa a encontrar soluções onde antes via apenas problemas. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Napoleon Hill afirmava que o ambiente mental de uma pessoa determina os resultados que ela atrai para a sua vida. Isso significa que duas pessoas podem estar diante da mesma oportunidade. Uma verá risco, a outra verá crescimento. Uma verá dificuldade, a outra verá potencial. A diferença não está na oportunidade, está na frequência, está na forma como a mente interpreta a realidade. E aqui existe algo extremamente poderoso, porque quando Deus deseja levar alguém para um novo nível, Ele normalmente começa transformando sua percepção,
Primeiro muda sua visão, depois muda sua condição. Primeiro muda sua mentalidade, depois muda suas circunstâncias. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Quando todos enxergavam um gigante impossível de derrotar, Davi enxergou uma oportunidade para manifestar sua fé. O gigante era o mesmo. A diferença estava na frequência, na visão, na interpretação. E talvez exista um gigante diante de você neste momento. Uma dificuldade financeira, uma preocupação familiar, uma porta que parece fechada, uma situação que parece não avançar. Mas e se esse gigante não estiver ali para destruir você? E se ele estiver ali para revelar quem você realmente é? Porque existe algo fascinante sobre os períodos de preparação. Eles revelam forças que você ainda não sabia que possuía. Eles despertam capacidades adormecidas, eles fortalecem músculos espirituais que jamais seriam desenvolvidos em tempos de conforto. É por isso que tantas pessoas olham para trás e percebem que os momentos mais difíceis acabaram se tornando os mais importantes. Na época pareciam castigos, depois perceberam que eram treinamentos, na época pareciam atrasos, depois descobriram que eram proteções, na época pareciam derrotas, depois entenderam que eram redirecionamentos. E talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você agora. Talvez existam portas fechadas, porque outras maiores estão sendo preparadas. Talvez existam atrasos, porque o momento certo ainda está sendo alinhado. Talvez existam silêncios, porque algo muito maior está sendo construído. A questão é que a maioria das pessoas abandona o processo antes de enxergar o resultado. Elas param poucos metros antes da chegada, desistem poucos dias antes da oportunidade, perdem a fé pouco antes da resposta. E é justamente aqui que entra o verdadeiro significado do bom combate. O bom combate não consiste apenas em resistir às dificuldades. O bom combate consiste em manter sua visão quando os resultados ainda não apareceram. Consiste em continuar acreditando quando tudo parece igual. Consiste em proteger sua mente contra pensamentos que tentam convencê-lo a desistir. Porque toda grande conquista passa por uma fase onde ela existe apenas no invisível. Antes da construção existir, ela existe na planta. Antes da colheita existir, ela existe na semente. Antes da prosperidade existir, ela existe na mente. Antes da manifestação existir, ela existe na frequência. E isso nos leva a um sinal muito interessante. Muitas pessoas relatam que antes de grandes mudanças, começam a experimentar uma sensação crescente de desconexão com a vida antiga. Não porque se tornaram melhores que os outros, mas porque já não conseguem permanecer na mesma frequência de antes. Aquilo que alimentava suas distrações começa a perder força. Aquilo que consumia sua energia deixa de fazer sentido. Você passa a buscar conhecimento, reflexão, crescimento e, principalmente, propósito. Porque quando Deus está agindo nos bastidores, Ele não está apenas preparando bênçãos, Ele está preparando você para receber essas bênçãos. Afinal, de que adiantaria entregar prosperidade para alguém que ainda pensa como escassez? De que adiantaria entregar abundância para alguém que ainda age movido pelo medo? Primeiro vem a transformação interna, depois vem a manifestação externa. Essa é uma das leis mais antigas da vida. E quando você compreende isso, algo extraordinário acontece. Você para de lutar contra o processo. Você para de interpretar cada dificuldade como um sinal de fracasso. Você para de acreditar que Deus o abandonou e começa a enxergar tudo como parte de uma preparação maior. Uma preparação que talvez esteja muito mais avançada do que você imagina. Porque existem sinais ainda mais profundos que indicam quando a sua virada está se aproximando. Sinais que muitas pessoas ignoram justamente por parecerem comuns. Mas quando entendidos corretamente, revelam que Deus já está movimentando peças invisíveis em seu favor.
razão pela qual tantas pessoas não reconhecem quando Deus está agindo nos bastidores. Elas procuram mudanças gigantescas enquanto ignoram pequenas transformações diárias. Procuram sinais externos enquanto o verdadeiro trabalho está acontecendo dentro delas. Mas observe algo interessante. Toda grande construção passa a maior parte do tempo escondida. Quando um edifício começa a ser erguido, os primeiros meses são dedicados às fundações. Quem passa pela obra muitas vezes acredita que nada está acontecendo. Porém, justamente naquele período invisível, está sendo construída a parte mais importante de toda a estrutura. A vida funciona da mesma maneira. Deus raramente começa pela superfície, ele começa pelas fundações. Ele trabalha na sua fé, na sua disciplina, na sua paciência, na sua visão, na sua capacidade de permanecer firme, mesmo quando não existe confirmação visível. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez você esteja sendo preparado para algo maior do que imagina, porque existe um padrão que se repete constantemente na história. Pouco antes da mudança, surge um período de aparente confusão. José viveu isso, Davi viveu isso, Moisés viveu isso. Praticamente todos aqueles que receberam uma missão maior passaram por uma fase em que nada parecia fazer sentido. Mas havia uma razão. Eles estavam sendo treinados para confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. E aqui existe uma verdade que pode mudar completamente sua perspectiva. Nem todo atraso é uma negação, nem todo silêncio é abandono, nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes Deus fecha uma porta porque ela levaria você para um caminho menor. Às vezes, ele permite uma espera porque algo melhor está sendo alinhado. Às vezes, ele remove certas pessoas porque elas não cabem no próximo capítulo da sua vida. Quando você entende isso, para de desperdiçar energia tentando controlar tudo e começa a confiar mais no processo. Napoleon Hill ensinava que uma das características das pessoas que alcançam grandes realizações é a persistência diante das aparências temporárias. Elas não tomam decisões baseadas apenas no que veem. Elas permanecem comprometidas com a visão, porque sabem que resultados visíveis sempre são precedidos por causas invisíveis. E isso nos leva a um dos maiores segredos da prosperidade. A prosperidade não começa no bolso, ela começa na mente. Antes de uma pessoa mudar sua realidade financeira, ela precisa mudar sua identidade, precisa parar de se enxergar como alguém limitado, precisa abandonar crenças que a mantêm presa, precisa aprender a pensar em abundância, a agir em abundância, a esperar abundância, porque aquilo que domina sua frequência acaba dominando sua realidade. Se sua mente vive conectada ao medo, você perceberá mais motivos para ter medo. Se sua mente vive conectada à escassez, encontrará mais evidências de escassez. Mas quando sua frequência começa a mudar, tudo muda junto. Você passa a enxergar oportunidades, passa a notar conexões, passa a perceber portas que antes estavam invisíveis. Não porque elas surgiram naquele instante, mas porque agora você está preparado para vê-las. Talvez seja por isso que você está assistindo esta mensagem. Talvez Deus esteja tentando mostrar que aquilo que você interpreta como demora é, na verdade, preparação. Talvez os momentos de solidão tenham servido para fortalecer sua conexão interior. Talvez os momentos de reflexão tenham servido para alinhar sua mente. Talvez os momentos de dúvida tenham servido para ensinar você a confiar. Porque existe algo extraordinário acontecendo quando você decide permanecer firme durante o bom combate. Você se torna mais forte, mais sábio, mais preparado, mais consciente, e quando a oportunidade finalmente chega, você está pronto para recebê-la. Imagine se José tivesse chegado ao palácio sem passar pela prisão.
Imagine se Davi tivesse recebido o trono sem enfrentar desafios. Imagine se Moisés tivesse liderado uma nação sem passar pelo deserto. Eles não estariam preparados. O processo não era o problema. O processo era a preparação. E talvez a mesma coisa esteja acontecendo com você. Talvez aquilo que parece um obstáculo esteja desenvolvendo exatamente a habilidade que você precisará amanhã. Talvez aquilo que parece uma luta esteja fortalecendo exatamente a área que sustentará sua próxima conquista. Talvez aquilo que parece uma espera esteja alinhando exatamente as circunstâncias necessárias para a sua virada. Por isso, não despreze os dias silenciosos. Não despreze os pequenos avanços. Não despreze os sinais discretos, porque Deus costuma realizar suas maiores obras longe dos holofotes, nos bastidores, no oculto, na preparação, enquanto muitos acreditam que nada está acontecendo. E é justamente por isso que tantas pessoas são surpreendidas quando a mudança finalmente chega. Elas não perceberam que a transformação já havia começado muito antes. Hoje eu quero deixar uma pergunta para você. Você sente que Deus está preparando algo novo em sua vida? Você tem percebido mudanças na sua forma de pensar, sentir ou enxergar o mundo? Escreva nos comentários: eu confio no processo de Deus. Essa simples declaração pode servir como um lembrete diário de que sua história ainda está sendo escrita. E lembre-se de algo importante: se Deus está agindo nos bastidores, o silêncio não significa ausência, o atraso não significa negação, a espera não significa derrota. Significa apenas que existem movimentos acontecendo além daquilo que seus olhos conseguem enxergar. Continue firme, continue acreditando, continue combatendo o bom combate, porque aquilo que Deus começou, Ele é capaz de completar. E muitas vezes, quando tudo parece parado, é exatamente o momento em que os maiores milagres estão sendo preparados. Se esta mensagem falou com você, deixe seu gostei, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e inscreva-se para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé, sua mente e sua caminhada rumo à prosperidade. Sua virada pode estar mais próxima do que você imagina. Programação mental poderosa. Deus está agindo nos bastidores. Agora feche os olhos por alguns instantes e permita que estas palavras entrem profundamente em sua mente e em seu coração. Respire lentamente. Enquanto você respira, imagine que toda a preocupação está saindo do seu corpo, todo medo, toda ansiedade, toda dúvida. Agora visualize uma grande porta diante de você. Atrás dessa porta estão todas as respostas que você procura. Toda a prosperidade, toda a abundância, toda a paz, todo o propósito. Mesmo que você ainda não consiga abrir essa porta, saiba que Deus está trabalhando do outro lado dela. Repita mentalmente: mesmo quando não vejo, Deus está trabalhando. Mesmo quando não entendo, Deus está preparando o melhor para mim. Eu confio no processo, eu confio no tempo de Deus, eu confio nos bastidores. Agora imagine milhares de peças de um enorme quebra-cabeça sendo encaixadas perfeitamente. Pessoas certas, oportunidades certas, ideias certas, conexões certas, tudo se movendo em perfeita harmonia. Mesmo que você não veja, mesmo que você não saiba como, mesmo que ainda não tenha acontecido, repita: minha vida está entrando em alinhamento, minha frequência está mudando. Minha mente está sendo renovada, minha prosperidade está sendo construída, minha vitória está sendo preparada. Visualize agora uma luz dourada descendo do alto e envolvendo completamente sua mente. Essa luz elimina crenças limitantes, remove pensamentos de escassez, remove o medo do fracasso, remove toda a sensação de abandono. E enquanto essa luz preenche seu interior, diga: eu sou guiado por Deus. Eu sou protegido por Deus. Eu sou preparado por Deus.
Eu sou conduzido por Deus. Eu sou abençoado por Deus. Agora imagine sua vida daqui a alguns meses. Observe-se mais forte, mais confiante, mais próspero, mais feliz, mais realizado. Veja portas se abrindo, oportunidades chegando, pessoas certas surgindo, bênçãos inesperadas acontecendo e diga com convicção: Deus está agindo nos bastidores. Minha virada já começou. Eu aceito a preparação. Eu aceito a abundância. Eu aceito os planos de Deus. E lembre-se, aquilo que está sendo preparado em silêncio muitas vezes é maior do que qualquer coisa que você conseguiria construir sozinho. Confie, permaneça firme. O invisível já está trabalhando a seu favor.